O chamado silencioso durante o sono. Enquanto a cidade dorme e o mundo silencia, há um movimento invisível que percorre o céu. Não é o som do vento, nem o eco distante de algum barulho noturno, mas uma presença sutil e profunda que desce do trono de Deus. É o chamado silencioso do Espírito Santo, aquele momento em que, longe das distrações e ruídos do dia, ele encontra espaço para se aproximar da sua alma. Muitas pessoas acreditam que ao dormir, tudo ao redor entra em repouso, mas no mundo espiritual, é nesse exato momento que as maiores revelações podem acontecer. Quando seus olhos se fecham e sua mente começa a flutuar entre a consciência e o sonho, a barreira entre o natural e o sobrenatural se torna mais fina. É como se o Senhor aproveitasse essa pausa para falar ao seu coração de maneira direta, profunda e sem interferências. O Espírito Santo conhece cada parte do seu ser. Ele sabe quando a ansiedade da vida diária rouba sua atenção, quando as preocupações apagam o som suave da sua voz. Mas à noite, quando o corpo descansa e a alma se aquieta, ele entra. Não é com gritos, não é com estrondo, mas com uma paz que carrega peso. É nesse silêncio que ele planta mensagens que podem mudar o curso de uma vida inteira. Talvez você já tenha experimentado acordar com uma sensação estranha, como se algo tivesse sido dito a você, mas as palavras fugiram ao abrir os olhos. Essa impressão não é obra do acaso. É o rastro de uma conversa espiritual que aconteceu enquanto você sonhava. Muitas vezes, esse chamado vem mascarado de histórias aparentemente simples dentro do sonho. Uma caminhada por um lugar desconhecido, um diálogo com alguém que já partiu, um cenário carregado de luz ou, ao contrário, envolto em sombras. Esses elementos não estão ali por acaso. O Espírito Santo usa símbolos, imagens e situações para tocar áreas específicas da sua vida. Ele fala por meio de imagens, porque sabe que elas permanecem mais tempo gravadas na memória do que palavras soltas. O que parecia apenas uma cena estranha pode ser, na verdade, um recado urgente do céu. O chamado silencioso durante o sono também é um ato de proteção. Quantas vezes você já se viu em um sonho sendo retirado de um lugar perigoso ou sendo avisado para não seguir determinado caminho? Isso não é fruto da imaginação descontrolada, é cuidado. É o Espírito Santo agindo como sentinela, alertando, redirecionando, protegendo a sua caminhada mesmo antes que você desperte para um novo dia. Ele vê os perigos que se aproximam e, em sua misericórdia, planta em você a percepção que será necessária para evitá-los. Esse mover silencioso também pode vir como consolo. Há momentos em que a vida pesa, as orações parecem não passar do teto e a alma se sente abandonada. Mas enquanto você dorme, o Espírito Santo pode trazer à sua mente sonhos que curam, que restauram a esperança, que reavivam a fé. Um abraço de alguém que você ama e sente falta. Uma paisagem de paz que acalma o coração. Uma música que parece vir do próprio céu. Ele sabe exatamente o que sua alma precisa receber para continuar firme. O mais importante é entender que esse chamado não acontece ao acaso e nunca é vazio de propósito. Ele sempre carrega um objetivo: aproximar você de Deus, fortalecer sua caminhada, revelar algo que precisa ser visto ou corrigido. É por isso que, ao acordar, é essencial não ignorar a sensação, a imagem, a frase ou o ambiente que ficaram gravados na sua memória. Anote, ore, pergunte a Deus o que Ele quis dizer. Esse é o início da sensibilidade espiritual. A capacidade de perceber que o Senhor fala até mesmo quando seus olhos estão fechados. Enquanto o mundo segue dormindo, o céu está em movimento. Mensagens são enviadas, conselhos são dados, avisos são entregues. E tudo isso acontece de forma tão suave que só aqueles que aprendem a ouvir o chamado silencioso do Espírito Santo
conseguem perceber. É nessa intimidade que os segredos do reino são compartilhados. E é aqui, nesse lugar, onde o sono encontra a eternidade, que Deus continua a escrever capítulos importantes da sua história. Existe um instante misterioso na madrugada em que o céu parece se inclinar para mais perto da terra. É um momento tão preciso que, se pudéssemos ver com os olhos espirituais, perceberíamos que as fronteiras entre o natural e o eterno se tornam quase invisíveis. Esse momento não é regido por acaso, mas por um alinhamento espiritual que Deus, em sua soberania, determinou. O Espírito Santo conhece o ritmo da sua alma, sabe quando sua mente já se desprendeu do peso do dia e está pronta para receber a visitação celestial. É aí, nessa janela invisível, que o céu se abre. A Bíblia menciona vigílias da noite, períodos específicos em que Deus se manifestava de forma poderosa a seus servos. Entre a meia-noite e as primeiras horas da madrugada, há um silêncio profundo que cobre as ruas, as casas e até os pensamentos. É como se o mundo estivesse mais vulnerável àquilo que vem do alto. Nesse intervalo, o Espírito Santo encontra um caminho livre até o mais íntimo do seu coração. Não há notificações, não há vozes, não há barulho. Apenas o silêncio e, dentro dele, a voz suave do Criador. Você já percebeu que alguns sonhos são tão nítidos que parece impossível esquecê-los? Não são sonhos comuns, mas experiências espirituais marcadas por uma clareza incomum. Muitas vezes, isso acontece justamente porque ocorreram nesse momento exato, quando o céu estava aberto sobre a sua vida. É nesse horário que as impressões espirituais ganham mais força, porque seu espírito está mais receptivo e menos distraído pelas urgências da carne. Esse momento também é usado por Deus para revelar verdades profundas. Há coisas que o Senhor não consegue nos dizer enquanto estamos acordados, porque nossa atenção está fragmentada. Mas quando o corpo repousa e a alma repousa com ele, a presença do Espírito Santo encontra um lugar para derramar entendimento. É como se ele sussurrasse segredos que só podem ser ouvidos na quietude da noite. E esses segredos não vêm para satisfazer curiosidade, mas para guiar, corrigir, consolar ou preparar você para algo que está por vir. Existem pessoas que, sem perceber, já foram salvas de grandes armadilhas por causa desse momento. Um sonho perturbador que impediu uma decisão errada. Uma imagem simbólica que expôs a verdadeira intenção de alguém. Uma visão que mostrou um caminho melhor. Tudo isso pode acontecer porque o céu, por um instante, abriu as comportas e derramou revelação diretamente na sua consciência. Mas é preciso estar atento. Muitas vezes, ao acordar, somos rápidos demais em levantar e retomar as atividades, e assim perdemos a chance de meditar sobre o que Deus mostrou. O momento exato em que o céu se abre é precioso, mas o que você faz ao despertar é igualmente importante. Aquilo que é lembrado e levado diante de Deus em oração tem o poder de se transformar em direção prática para a sua vida. Aquilo que é ignorado pode ser esquecido, e com isso perde-se parte do presente que o Senhor tentou entregar. Alguns estudiosos da vida espiritual afirmam que esse momento não se repete da mesma forma todos os dias. Ele é determinado por uma combinação de fatores espirituais, incluindo a necessidade que você tem de ouvir algo específico, a intensidade das suas orações e até mesmo batalhas invisíveis que estão sendo travadas ao seu redor. É como se o próprio céu escolhesse a hora exata de se inclinar sobre a sua cama e depositar uma mensagem no seu coração. Por isso, cultivar uma vida de oração antes de dormir é essencial. Quando você encerra o dia em comunhão com Deus, seu espírito já se alinha para receber o que Ele deseja revelar. É como preparar o solo antes da chuva.
E quando a chuva da revelação cai, ela encontra a terra fértil para gerar frutos. Esse momento exato em que o céu se abre não é apenas uma oportunidade de receber mensagens, mas também de sentir a presença real e palpável do Espírito Santo, mesmo em meio ao sono. O fato é que essa experiência está disponível para todo aquele que busca e permanece sensível. O céu se abre, o Espírito fala e a alma recebe. Tudo no mais profundo silêncio, no meio da madrugada, quando ninguém mais está olhando. É nesse instante único que o Eterno toca o temporal e transforma sonhos em instrumentos de vida e salvação. O Espírito Santo fala com clareza, mas nem sempre de forma óbvia. A sua linguagem, quando revelada nos sonhos, é repleta de detalhes que, para olhos comuns, podem parecer insignificantes, mas, para olhos espirituais, carregam o peso de uma mensagem vinda do trono de Deus. Ele é o mestre em usar símbolos, cores, sons, gestos e até silêncios como palavras vivas, capazes de atravessar a barreira da consciência e se fixar no coração. Quem aprende a perceber esses sinais passa a entender que cada elemento do sonho pode ser uma frase inteira no idioma do céu. Nos sonhos inspirados por Deus, nada é por acaso. Uma cor pode representar a estação em que a sua alma está vivendo. O branco pode simbolizar pureza, libertação, recomeço. O vermelho, o sangue do Cordeiro, o preço pago por você. O dourado, a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Até mesmo o cinza pode trazer uma advertência de tempos de provação que exigirão firmeza. E assim, o Espírito Santo costura mensagens usando tonalidades como se fossem letras de um alfabeto celestial. Os sons também têm papel essencial nessa linguagem oculta. Uma melodia suave que acalma a alma pode ser um cântico de consolo enviado para restaurar forças. Um som de trombeta pode ser um chamado para despertar, um aviso de que é hora de se posicionar espiritualmente. Até o silêncio absoluto em um sonho pode ser eloquente, indicando que Deus deseja que você preste atenção não ao barulho, mas ao que está prestes a ser revelado. Cenários e objetos carregam significados profundos. Uma porta que se abre sem esforço pode simbolizar a oportunidade que o Senhor está preparando. Uma estrada larga que leva a um horizonte iluminado pode representar direção e confirmação. Já um caminho estreito e íngreme pode indicar que você está sendo chamado para um tempo de santificação e dependência total. Mesmo elementos que parecem simples, como água, pão ou uma chama acesa, podem ser a forma que o Espírito Santo encontrou para transmitir uma verdade bíblica específica diretamente à sua vida. Pessoas que aparecem nos sonhos também podem ter um papel simbólico. Às vezes, Deus usa a imagem de alguém que você conhece para representar um atributo, uma virtude ou até mesmo uma advertência. Não significa necessariamente que aquela pessoa tenha algo a ver com a mensagem, mas que ela carrega um significado no seu subconsciente que o Espírito Santo usa como ponte para comunicar algo. Um amigo que sempre lhe deu conselhos sábios pode representar a própria sabedoria de Deus. Um estranho que oferece ajuda pode simbolizar anjos enviados para cuidar de você. O mais fascinante é que essa linguagem oculta é única para cada pessoa. Deus fala naquilo que você entende, usando símbolos que têm valor e significado para a sua história. É por isso que interpretar sonhos não é um ato mecânico, mas um exercício de intimidade com o Espírito Santo. É necessário perguntar: Senhor, o que isso significa para mim? E esperar que Ele revele. Assim como Jesus usava parábolas para transmitir verdades espirituais profundas, de forma que cada ouvinte pudesse compreender segundo sua vivência, o Espírito Santo usa detalhes nos sonhos para falar diretamente ao seu coração, do jeito que você vai entender.
Por isso, desprezar os detalhes é desperdiçar partes inteiras da mensagem. Uma cor, um gesto, uma frase curta, um objeto aparentemente irrelevante. Tudo pode ser um pedaço do quebra-cabeça que, quando montado, revela a imagem completa do que Deus quis dizer. É como se o Senhor estivesse pintando um quadro com pinceladas minuciosas, e cada traço tivesse sua importância para formar o todo. Aprender a decifrar essa linguagem oculta é como aprender a ouvir um sussurro em meio ao vento. É preciso sensibilidade, paciência e, acima de tudo, comunhão constante. A cada detalhe compreendido, mais clara se torna a voz de Deus em sua vida. E quanto mais clara essa voz, mais firme se torna a sua caminhada. O Espírito Santo deseja que você não apenas ouça, mas entenda, guarde e pratique cada mensagem que Ele deposita nos seus sonhos. Pois neles, Ele não fala apenas sobre o seu presente, mas também sobre o seu futuro e até sobre o que acontece na eternidade. Nem todo sonho é apenas fruto da atividade natural da mente. Há sonhos que carregam um peso tão real que, ao despertar, a sensação é de ter vivido algo que ultrapassa a barreira do imaginário. Eles não se desfazem ao longo do dia, não perdem força com o tempo e mesmo semanas depois continuam vívidos, como se tivessem deixado uma marca na sua alma. Esses são os sonhos que vêm do Espírito Santo, experiências espirituais que usam o sono como um portal para transmitir revelações que não poderiam ser dadas de outra forma. Um sonho comum costuma se perder nos primeiros minutos após acordar, porque nasce apenas do subconsciente, do processamento natural de memórias, imagens e emoções do dia. Já um sonho enviado por Deus não se apaga facilmente, pois não é sustentado pela mente, mas pelo próprio Espírito. Ele carrega consigo propósito, direção e muitas vezes urgência. Pode ser uma resposta direta a uma oração, um aviso para o futuro ou até mesmo um encontro espiritual que vai marcar a vida inteira. O mais intrigante é que nesses sonhos a atmosfera é diferente. Há uma nitidez incomum nas cores, nas expressões e nas palavras. É como se você estivesse plenamente consciente dentro dele, mas ao mesmo tempo imerso em algo maior que você. Às vezes, há uma paz intensa que acalma a alma. Outras vezes, há um peso santo que deixa claro que se está diante de algo sagrado. E, em alguns casos, há uma urgência que acelera o coração, pois você sente que aquela mensagem não pode ser ignorada. Um exemplo bíblico poderoso é o de José, esposo de Maria, que recebeu em sonho a ordem de fugir com ela e o menino Jesus para o Egito. Não foi apenas um sonho comum, mas uma instrução direta de Deus para preservar a vida do Salvador. Esse tipo de revelação mostra como, em determinados momentos, o Espírito Santo escolhe o sonho como meio de comunicação para transmitir instruções precisas e indispensáveis. Saber reconhecer quando um sonho é mais que um sonho exige discernimento espiritual. É preciso estar atento à intensidade da experiência, ao conteúdo e ao impacto emocional e espiritual que ela provoca. Um sonho divino sempre estará alinhado com a palavra de Deus e nunca trará mensagens contrárias à sua vontade. Ele também produzirá frutos: paz, arrependimento, direção ou fortalecimento da fé. Quando você percebe que viveu um desses momentos, a atitude correta é tratar o sonho como um presente precioso. Anote tudo, ore sobre cada detalhe e esteja disposto a obedecer aquilo que foi revelado. O Espírito Santo não desperdiça palavras. E se ele usou esse meio para falar, é porque essa mensagem tem um propósito específico para a sua vida. Sonhos assim não são apenas experiências noturnas, são encontros divinos, registros de momentos em que o céu tocou a terra e você foi escolhido para receber a mensagem. O Espírito Santo é ao mesmo tempo consolador e conselheiro.
E nos sonhos, ele manifesta essas duas funções de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. Há sonhos que chegam como bálsamo, curando feridas da alma, restaurando esperanças e reacendendo a chama da fé. São os sonhos de consolação, enviados para lembrar que Deus não se esqueceu de você, que Ele vê suas lágrimas e conhece suas dores. Eles podem vir em forma de um abraço de alguém que você ama, uma cena de paz em um lugar celestial, ou até mesmo palavras de encorajamento ditas por uma voz serena e cheia de amor. Ao despertar desses sonhos, o coração se sente mais leve, a mente mais clara e a fé mais viva. Mas existem também os sonhos de alerta, aqueles que vêm como sentinelas espirituais, despertando você para perigos que talvez não consiga perceber acordado. Eles podem ser simbólicos, como um caminho bloqueado, uma tempestade que se aproxima ou um inimigo que se revela. Outras vezes são diretos, mostrando situações ou pessoas que precisam ser vistas com discernimento. Esses sonhos não vêm para gerar medo, mas para preparar e proteger. São sinais claros de que algo precisa ser mudado, evitado ou combatido em oração. A diferença entre os dois está no efeito que causam. Os sonhos de consolação deixam uma paz duradoura, mesmo que tragam lágrimas aos olhos. Já os de alerta geram um senso de urgência e atenção, chamando você para buscar a Deus imediatamente em oração e ação. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo: manter você no caminho da verdade, protegido e guiado pela presença do Espírito Santo. Ignorar um sonho de consolação é perder a oportunidade de ser curado por Deus. Ignorar um sonho de alerta é correr riscos que poderiam ser evitados. Por isso, é essencial discernir qual tipo de mensagem você recebeu. O Espírito Santo, como um amigo fiel, sabe exatamente quando você precisa de um colo e quando precisa de um empurrão para se levantar e lutar. Ele conhece os tempos e as estações da sua vida e molda cada revelação para que produza o efeito necessário no momento certo. Esses sinais, sejam de consolo ou de alerta, são provas de que você não está sozinho. Mesmo enquanto dorme, o céu vela por você, cuidando para que cada passo, cada decisão e cada pensamento estejam alinhados com o plano perfeito de Deus. E é nesse cuidado silencioso e constante que se revela o amor incomparável do Espírito Santo. A partir de hoje, você não poderá mais olhar para os seus sonhos da mesma forma. Cada imagem, cada som, cada sensação pode carregar uma mensagem eterna. O Espírito Santo fala quando você está acordado, mas também fala quando o mundo inteiro ao seu redor se cala. Ele usa o sono como um altar secreto, um lugar onde só você e ele se encontram. Não desperdice esse espaço sagrado. Aprenda a reconhecer o chamado silencioso, o momento exato em que o céu se abre, a linguagem oculta que ele usa nos detalhes, e saiba diferenciar um sonho comum de um encontro divino. Esteja atento aos sinais de consolação e aos sinais de alerta, porque em ambos está o cuidado e o amor de Deus pela sua vida. Ao deitar-se, ore para que sua mente e seu espírito estejam abertos às revelações do Senhor. Ao acordar, honre o que recebeu, buscando entendimento na oração e confirmação na palavra, pois aquele que é fiel em ouvir e obedecer, até mesmo nos sonhos, verá a mão de Deus conduzindo cada passo, dia após dia. Lembre-se, o céu ainda fala, o Espírito Santo ainda visita. E o que ele tem para dizer pode mudar não apenas uma noite de sono, mas o destino eterno da sua vida.